Sejam todos bem-vindos ao canal Advogado Completo. Meu nome é Ravi Savaia e o vídeo de hoje é sobre concausas. Eu já fiz um vídeo aqui no canal que eu falo sobre o nexo causal, né? Que quem não assistiu pode ir lá assistir, porque ele tem um pouco a ver com esse vídeo aqui. Tem tudo a ver, não é um pouco a ver, né? Só fazendo uma retrospectiva, pessoal, o nexo causal, ele faz parte do fato típico, que é o primeiro elemento da teoria do crime, que conceitua crime, que a gente tem fato típico, antijuridicidade ou ilicitude e tipicidade. São esses três elementos que formam o crime. E o nexo causal, ele faz parte do fato típico, porque os elementos integradores do fato típico é conduta, resultado, fato típico e tipicidade. E o nexo causal é o que liga a conduta produzida praticada pelo agente ao resultado produzido. Esse é o nexo causal. Se não houver nexo causal, é atípico, não é crime, tá, pessoal? E qualquer desses elementos. Então, só para lembrar, a gente conversou no vídeo de nexo causal sobre a teoria da equivalência dos antecedentes. A gente falou também sobre o método de eliminação de hipóteses, que o crime é só amputado ao agente que lhe deu causa. Tudo isso aí foi falado sobre o nexo causal, né? A gente imaginou aquela linha do tempo, mas agora hoje o vídeo é sobre concausas. Quando o assunto é nexo causal, ele ganha ainda mais importância quando se verifica que o resultado não é efeito de um só comportamento, de apenas um comportamento para a produção final do resultado, mas sim de uma associação de fatores, entre os quais a conduta do agente aparece como seu principal, mas não único, elemento desencadeante. Até rimou, né? Não foi a intenção de rimar, mas rimou. Ganha a relação de causalidade, pessoal, conotação complexa, né? Porque é um assunto complexo, quando houver uma constelação de componentes que condiciona a produção do resultado a uma diversidade de combinações na sua dinâmica. Identificado quais os antecedentes pode configurar como causa dentro de uma linha de eventos que se sucedem, nota-se que no caso concreto é possível que se haja mais de uma causa concorrendo para o resultado. Preste atenção, repito, é preciso que haja mais de uma causa concorrendo para o resultado. E quando eu tenho mais de uma causa concorrendo para o mesmo resultado, eu digo que eu tenho concausas. Então, falou a palavra concausas, vocês já lembram, mais de uma causa concorrendo para o mesmo resultado. E mesmo quando o assunto é concausa, pessoal, mesmo quando é este assunto, o estudo é feito à luz da teoria da equivalência dos resultados, que eu já falei no vídeo de nexo causal, vídeo que está aqui nesse canal. Mas é essa teoria de equivalência dos resultados conjugada com o método de eliminação hipotética de Thierry. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos aos exemplos, né? Vamos imaginar a seguinte situação. Luiz, com a intenção de matar, dispara com arma de fogo contra João, que momentos antes havia sido envenenado por sua esposa Joana. Após a morte de João, a perícia apura que o veneno foi responsável pelo óbito. Nesta situação específica, duas causas concorreram para o evento: o disparo de arma de Luiz contra João e o envenenamento provocado pela esposa Joana. Eliminando a conduta de Luiz, que foi o disparo de arma de fogo contra o seu desafeto João, o resultado, morte, ocorreria do mesmo modo. Logo, Luiz não pode responder pela morte,
mas não ficará impune. Será punido por tentativa de homicídio. Somente a esposa Joana de João que será responsabilizada pela morte de João. Responderá por tentativa. Responderá por tentativa qualificada por envenenamento. Porque foi o veneno que lhe deu a causa. E de acordo com o artigo 13, eu só posso amputar o resultado a quem lhe deu causa. Vamos ao caput do artigo 13, que responde essa questão com uma fidelidade canina. Relação de causalidade. Artigo 13. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Bom, pessoal, Luiz, que atirou em João, vai responder por tentativa. Joana, que o envenenou, e na perícia se apurou que a causa da morte foi envenenamento, porque ela envenenou João antes dele tomar o tiro de Luiz. Joana vai responder por homicídio qualificado, tá? Então, por quê? Porque foi Joana que deu causa. Duas causas concorreram, mas Joana que deu causa ao resultado. Isso eu fiz um primeiro exemplo para elucidar com causa. Mas a doutrina, é importante citar, a doutrina diz o seguinte: existem duas espécies de concausa. Concausas absolutamente independentes e concausas relativamente independentes. Cada uma se divide em três. A concausa absolutamente independente pré-existente, quando a causa efetiva antecede o comportamento concorrente. A gente tem a pré-existente, concomitante e superveniente. Entendeu? Então a concausa absolutamente independente pode ser pré-existente, concomitante e superveniente. Vamos à primeira, que é a concausa absolutamente independente pré-existente. Ela será pré-existente, como eu já falei, quando a causa efetivamente antecede o comportamento concorrente. O elemento propulsor do resultado antecede o comportamento concorrente. Vamos dar um exemplo. Um exemplo é a esposa que envenenou o marido. Lembra aquele exemplo primeiro que eu dei aqui no vídeo? E depois ele tomou um tiro de Luiz por um disparo efetuado pelo desafeto, que é João, né? Aquele exemplo que eu dei. É exatamente uma causa absolutamente independente pré-existente. Por quê? Vamos lembrar no exemplo, a esposa serve o veneno antes e pouco depois o marido toma um tiro e o resultado da morte ela já é pré-existente por envenenamento. Por isso que fala com causa absolutamente independente pré-existente, porque a causa-morte foi pré-existente, foi envenenamento primeiro, depois ele toma o disparo, as duas causas concorrem pelo resultado. Mas na perícia se apura que a causa foi envenenamento, é uma causa pré-existente, porque foi antes do disparo. Por isso que fala com causas absolutamente independente pré-existente. Por que esse nome pré-existente? É justamente porque ela é pré-existente por quê? Porque a causa efetiva antecede o comportamento concorrente. O veneno, Maria colocou veneno na comida de João antes de João tomar o disparo. E a causa-morte não foi o disparo, foi o veneno. Então é pré-existente. Esse é o primeiro tópico. Agora a gente vai falar sobre com causa absolutamente independente, concomitante. Concomitante, pessoal, é sinônimo de simultâneo, tá? Na área jurídica. Não só na área jurídica, né? Acredito que em outras áreas também. Mas vamos lá, vamos agora trabalhar com causa absolutamente independente, concomitante.
Neste caso, a causa efetiva do resultado é simultânea ao comportamento paralelo. Olha que interessante. Vamos dar um exemplo para elucidar. Maria, por volta das 20 horas, serviu veneno ao seu marido. No mesmo horário, coincidentemente, a vítima é alvo de um disparo de arma de fogo efetuado por Antônio. Ela acabou de servir veneno para o marido na comida, o marido deu a primeira colher, chega Antônio e dá um tiro. Simultaneamente, pessoal. Coincidentemente, no mesmo horário, ele acabou de dar a garfada e tomou o veneno, chega Antônio e dá um tiro no marido de Maria, que vem a falecer, o marido de Maria, por causa dos disparos com arma de fogo. A causa da morte dele foi o tiro, ok? Que deu hemorragia e ele morreu. Claro que quem disparou a arma de fogo responderá por homicídio consumado. A Maria, que empregou o veneno, vai responder por tentativa. Por quê, pessoal? Percebe que ela iniciou uma conduta criminosa. Porque o artigo 13 fala, a gente vai amputar o resultado a quem lhe deu causa. Claro, quem deu causa nesse caso foi Antônio, que vai responder por homicídio. Maria vai responder por tentativa, ok? Mas na concomitante, é justamente quando a causa efetiva do resultado é simultaneamente com o comportamento paralelo. Maria ministra o veneno em Antônio, mas simultaneamente ele toma um tiro. E a causa-morte vem a ser o tiro. Então, são quando duas causas concorrem para o mesmo resultado simultaneamente. Aí a gente tem com causa absolutamente independente, concomitante. Por fim, nós temos a concausa absolutamente independente, superveniente. O que vem a ser isso? A causa efetiva, quando ela é superveniente, presta atenção, a causa efetiva, o elemento propulsor do resultado, é posterior ao comportamento concorrente. Vamos a mais um exemplo. Maria, por volta das 20 horas, emprega o veneno na comida do marido. Antes do veneno fazer efeito, cai o lustre na cabeça do marido que descansava na sala, matando o marido em razão de traumatismo craniano. Veja bem, a esposa responde por algum crime? Pergunto. Ela vai responder pelo resultado morte? Analisando o artigo 13 novamente, esse artigo é fundamental para a gente falar de concausas, tá, pessoal? Eu só vou dar causa a quem deu resultado ao crime, tá bom? Eu só posso amputar o resultado a quem lhe deu causa. Eu troquei. Se eu eliminar do mundo o comportamento de Maria, o marido, do mesmo modo ou da forma, iria ter morrido. Caiu lustre. Ela ministrou veneno no marido. Antes do veneno fazer efeito, caiu o lustre da sala na cabeça dele e ele veio a morrer por traumatismo craniano. Mas olha só, é importante uma coisa que... Você vê que a gente falou da pré-existente, né? A gente falou da concomitante, que é simultaneamente. A superveniente é justamente quando a causa efetiva, o elemento propulsor do resultado, é posterior ao comportamento concorrente. Porque Maria ministrou veneno na comida do marido, mas houve uma causa posterior, que foi o lustre que caiu na cabeça dele, né? Concorreu com a causa do envenenamento, a causa da queda do lustre, mas o resultado da morte foi justamente proveniente da queda do lustre, que causou a morte por traumatismo craniano. Por isso que fala, com causa absolutamente independente, superveniente, que é posterior, né? O elemento propulsor do resultado é posterior ao comportamento concorrente. Mas aí você fala para mim, Maria aí nesse caso aí vai ficar impune? Não, pessoal. Em se tratando de todas as concausas absolutamente independentes, quer ela seja
pré-existente, concomitante ou superveniente, o comportamento paralelo será sempre punido por forma tentada. Será sempre punido por tentativa. Como eu dei o primeiro exemplo, né, que a morte foi o veneno, Beltrano vai responder por tentativa. No segundo exemplo, foram duas causas simultaneamente, que é a concomitante, concorrendo para o resultado morte do marido lá. Eu não lembro o nome agora do exemplo que eu dei. A causa morte foi os tiros. Aqui, a esposa que colocou o veneno na comida do marido, tentativa. Terceiro exemplo, a esposa coloca veneno na comida do marido, mas logo após ele vai descansar na sala, cai o lúcio na cabeça dele. Então é superveniente, é posterior, mas as duas causas estão concorrendo para o resultado morte. Maria inicia a conduta criminosa, mas o que mata o marido é o lustre. Por isso que fala superveniente, é justamente o elemento propulsor do resultado que é posterior ao comportamento concorrente. É posterior quando fala superveniente. Por isso que eu digo, pessoal, se tratando com causa absolutamente independente, não importa a espécie, se é pré-existente, se é concomitante ou superveniente. O comportamento paralelo será sempre punido por forma tentada. E quem deu causa ao resultado, homicídio. Tá, pessoal? Aí vai ver se vai ser homicídio qualificado ou apenas um homicídio consumado. De qualquer forma é consumado, né? É isso, pessoal. Na próxima aula eu vou falar sobre concausas relativamente, é isso? Independentes, exatamente. Concausas relativamente independentes. Até o próximo vídeo.